Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí pra gente comentar os últimos acontecimentos de Power Couple, né? Daqui a pouco vai ter eliminação ao vivo, daquele jeito, né? Que não vai ter DR cancelada. Daquele jeito não tão empolgante, né? Porque é uma DR muito óbvia, né? A galera pediu tanto um poder diferente, cara, ele não fez. Rolou manipulação, o Matheus jogou ao vivo ali sobre os empurrões do Mussunzinho. O Mussunzinho falou que nunca aconteceu, que era mentira. Aí ele falou assim que a produção interviu e aí ficou um lugar de confusão, ninguém entendeu nada. Radbala super confuso, queria indagar a Adriane Galisteu não deixou, não deu a palavra para ele. Ele achou que o quê? A produção tá querendo aí passar um pano para Mussunzinho, protegê-lo. Existe isso no programa? Depende do ponto de vista, né, gente? Não sei, comenta aí embaixo. Vocês acham que existe uma proteção de Carol e Mussunzinho, gente? Porque o Radbala levantou isso ontem, tá? Depois que acabou a edição. É que eu acho que não vai passar, porque se passar esse momento que o Radbala tá conversando com o Matheus, né, logo depois que acabou a votação, vai colocar em xeque a credibilidade, que nem diz o Pelanza, a credibilidade do Power Couple. Coisa que já não tem, né? Não tem mesmo, de fato, tá? Bom, comenta aí embaixo, gente, se vocês gostaram ou não da formação da DR, se vocês estão odiando o Carelli ou não, comenta também, tá? Se inscreva no canal, deixa like, ajuda esse criador de conteúdo que está aqui nos falando, né, nesse horário da noite, pra gente comentar os últimos acontecimentos. Bom, eu vou adiantar pra vocês, gente, que hoje não teve nada. Hoje foi um dia que não teve nada, um dia bosta, tá? Mas a gente tá esperando aí pra edição hoje à noite, tá? Inclusive, né, não sei quem vai ser eliminado. Pensando por um lado, que foi o que a Anne falou, né, que eu também fiquei pensando a respeito, o Matheus falou sobre a produção ao vivo, eles tiraram esse recorte, tiraram esse pedaço. Se vocês entrarem no canal no YouTube, eles colocam os trechos da edição, né? Eles picotam a edição e colocam lá no YouTube. E eles recortaram. Inclusive, se vocês assistiram o programa de ontem dentro do aplicativo do Play Plus, eles recortaram também o momento que o Matheus fala que a produção falou pro Mussunzinho que isso não podia existir mais. Então, assim, é uma manipulação, né, gente? Comenta aí embaixo, tá uma confusão, gente, que olha, nem eu sei. E aí, com isso, talvez, será que Brenda e Matheus seja eliminado porque o Carelli quer? Não porque o público, porque eu acho que o público abraçou Brenda e Matheus e Albert e Adriana, né? E as enquetes estão apontando que a Ivy e o Fernando vai sair. Então, assim, será que depois do que tudo aconteceu, o Matheus falar da produção, os últimos acontecimentos, água na cara, o Carelli elimina os dois, gente? Não porque o público não quer, porque vai rolar manipulação mesmo. Comenta aí embaixo que eu quero saber, tá? Bom, pra vocês que não entenderam nada da treta aí, vocês também não entenderam o que o Mussunzinho tava falando, o que o Matheus tava falando, eu vou explicar melhor pra vocês, que eu fiz uma ordem cronológica pra vocês entenderem, tá, gente? Olha só. Bom, antes da gente começar aí, né, a falar sobre essa discussão do Matheus, do Mussunzinho que rolou ao vivo ontem, gente, a gente precisa entender o contexto e também aí o pano que a produção passou, o Carelli passou, né, enfim, não falou para o público, deixou por isso mesmo, o Matheus e a Brenda saiu como mentirosos, né? Eu vou explicar pra vocês os acontecimentos pra vocês entenderem, que foram 3 acontecimentos, tá? Bom, o primeiro acontecimento foi na quarta-feira da semana passada, quando a Brenda joga água na Carol e no Mussunzinho, vocês lembram, né? Nesse mesmo dia, o Matheus disse que passou pelo Mussunzinho, né, indo pra despensa, e o Mussunzinho passou esbarrando nele, tipo assim, dando de ombro, né, igual aconteceu aí nos últimos dias, certo? Inclusive, o Matheus disse esse momento no dia do quebra-power de domingo, ele acabou citando esse acontecido, tá? Bom, porém, a edição não mostrou esse acontecimento, a gente não viu, as câmeras não pegaram e a edição também não fez questão de mostrar pra gente ver se era verdade ou mentira, ou se o Matheus estava aumentando ou de fato não aconteceu, eles não fizeram questão, tá? Bom, o segundo acontecimento foi na sexta-feira da semana passada, quando rolou festa, gente. Vamos lembrar que aconteceu na sexta-feira passada? Bom, para quem não acompanhou aí o programa, não acompanhou as redes sociais, o Play Plus, enfim, não acompanhou aí o que estava acontecendo no Power Couple, o Mussunzinho e a Carol, nesse dia, gente, eles começaram a falar que estavam com medo de ir à festa, porque a Brenda jogou água neles e ali eles se sentiram agredidos, né? Então eles não estavam se sentindo protegidos. E aí eles começaram a falar com a produção. E eles disseram para a produção que a bebida potencializa mais do que a pessoa já sente. Ou seja, se acontecer uma discussão, uma briga, e as pessoas estiver alcoolizada, pode ser que aconteça alguma coisa pior. Então eles não queriam ir para a festa com o Brenda e Matheus lá dentro da casa. Então eles queriam que a produção aí intervisse, fizesse alguma coisa, né? Começaram aí a criar uma narrativa de que a Brenda e Matheus ia agredir os dois. Ou seja, aquele casal indefeso, que não sabe... que estão ali, né, não sabe o que tá fazendo, estão se sentindo com medo, coagidos, né, coisas que não é de fato o que acontece, né, gente? A gente sabe que quem vai pra cima do Matheus é o Mussunzinho, ele peita mesmo, a Carol já peitou a Brenda, então assim, é bem diferente essa história que o Mussunzinho queria criar com a Carol, certo? Bom, então assim, na festa, antes de começar, foi essa narrativa que o Mussunzinho começou a criar, tá?
E aí, durante a festa, foi aonde que o Mussunzinho passou pelo Matheus e deu um esbarrão nele. Bom, pra quem não lembra ou pra quem não assistiu a edição de sábado, inclusive, gente, a edição mostrou esse esbarrão e mostrou como se fosse uma coisa descontraída. Uma coisa assim, normal. A pessoa ali tá de rivalidade com a outra, esbarrou, acontece, né? Tá um climão, tá pesado e não sei o quê. E foi aonde que o próprio Matheus disse na dinâmica de domingo que a Adriana tava com ele. A Adriana viu isso acontecer. E na edição, de fato, mostrou que os dois estavam juntos nesse momento. E quando o Mussunzinho passa pelo Matheus, o Matheus fala: Você viu, né, Adriana? Você viu que o Mussunzinho passou por mim, esbarrou, quase derrubou o copo de bebida no chão. Era um copo de vidro, uma taça de vidro, e ele ainda até falou: Bom, se derrubasse, as pessoas iam acabar se cortando, né? E a Adriana tentou amenizar a situação, falando: Não, eu não vi nada, não sei o que você tá falando, eu vi você bebendo a bebida e tal. Tentou dar uma contornada para não transformar aquilo maior, porque durante o dia, justamente o Mussunzinho com a Carol falou que estavam com medo. E aí eu pergunto: medo do quê, gente? Sendo que o Mussunzinho passa pelo Matheus e esbarra de propósito, né? Ele tava fazendo isso ali porque ele queria que o Matheus fosse pra cima dele, que o Matheus brigasse, e depois ia falar: Viu, olha só, eu passei do lado do Matheus e o Matheus foi pra cima de mim. Por isso que eu falei que estava com medo de ir pra festa. Ou seja, o Mussunzinho fez tudo premeditado, certo? O terceiro acontecimento que passou na edição também da segunda-feira foi no domingo, aonde os dois se chocam, né? O Mussunzinho falou isso ao vivo ontem. Disse que eles se encontraram na porta, o Matheus foi entrar, ele foi sair, e os dois continuaram andando. Quando os dois continuaram andando, foi aonde eles meio que se bateram de ombro. E aí a gente viu que no vídeo não é bem assim, né? O Matheus abre a porta, o Mussunzinho sai e esbarra no Matheus. Não é com tanta força? Não é, mas ele também não fez questão de desviar do Matheus, né? E o Matheus, ele nem andou pra frente para ele contar que o Matheus foi de frente com ele e os dois se esbarraram. E aí aonde que ele colocou o Matheus como mentiroso, né? E foi aonde também que o Matheus pediu para a produção intervir. Ou seja, foram 3 acontecimentos. O público tá sabendo disso? Mais ou menos. O público da internet até repercute esses momentos. Mas na edição eles mostram como uma coisa descontraída, né? Que tipo, é climão entre os brothers, tá? E aí a pergunta que não quer calar: por que a edição não mostra em ângulos diferentes, né? Pra quem viu aí o último episódio, a edição mostra num ângulo bem longe. Não fizeram nem questão de mostrar de verdade o que de fato aconteceu, né? E aí foi aonde que o Radibala entra e está super indignado, que o Matheus falou isso ao vivo ontem, falou: olha, então assim, você sabe o que você fez, a produção mandou o recado para você e pra Carol, que o Mussunzinho colocou ele como mentiroso, falou assim que se o Matheus quisesse atacar ele, que seja com a verdade, porque ali tá cheio de câmera, que o Matheus estava criando história, que ele não ia participar do teatro. E aí ele falou assim: eu tô criando muita história, né? Você sabe que até a produção teve que falar com você. Ou seja, a Record não mostra nada pra gente, conversa entre eles lá dentro e muitas das pessoas nem sabem o que de fato aconteceu. Matheus saiu como mentiroso e o Radibala, que queria falar com a Adriana Galisteu, ela não deu espaço, porque depois que acabou o programa, o Radibala foi conversar com o Matheus e perguntou pro Matheus assim: bom, você falou que aconteceu isso, que a produção mandou um recado pra eles, por que a gente não tá sabendo, né? Inclusive, até no próprio ao vivo, o Matheus fala o seguinte pro Mussunzinho: você faz as coisas escondidas, né? Que você é um jogo sujo, porque você fez longe dos seus amigos, né? Você não fez na frente de ninguém porque você achou que as câmeras não iam pegar, que eu não ia reclamar. E aí o Mussunzinho fala: se de fato tivesse acontecido do jeito que você está contando, do jeito que estava a situação, por que isso não se transformou em uma coisa muito maior? Quando o Mussunzinho vem com esse discurso falando que o Matheus não reagiu, enfim, da forma que ele esperava, se de fato tivesse ocorrido esse esbarrão, ele já dava para entender ali que o Mussunzinho fez de propósito e queria que o Matheus reagisse para quê? Que acontecesse uma agressão de verdade, que eles fossem reclamar, que a edição expulsasse eles, ou enfim, expulsasse o Mussunzinho, que de fato não aconteceu, certo? Então assim, quando o Mussunzinho traz esse discurso de que a gente se chocou ali, você não fez nada, então quer dizer que isso não aconteceu. Porque você poderia ter ido pra cima de mim, você poderia ter tirado satisfação, né? E aí, quando você vê esses 3 acontecimentos em momentos diferentes, a gente vê que é tudo premeditado do Mussunzinho tentar tirar o quê? O Matheus do sério, pro Matheus ir pra cima dele, e aí, enfim, conseguir uma expulsão, certo? Bom, e aí é onde entra o Radibala, gente. Depois da votação, né, de toda essa explicação, o Radibala foi conversar ali com o Matheus e falou assim o seguinte, tá? Ele falou que queria ter perguntado pra Adriane Galisteu, né, questionado ela o porquê que eles não ficaram sabendo sobre essa situação, sendo que no dia que a Brenda jogou água na Carol e no Mussunzinho, a produção aí passou para todo mundo o que podia e não podia fazer, enfim, aconteceu alguma coisa interna no qual a gente não sabe, eles também não podem falar, tá? Mas ali naquele caso, todo mundo foi chamado para conversar um por um. Na situação do Mussunzinho, né, que inclusive foi o que o Matheus disse ao vivo, né, a produção chamou vocês, só que você não contou pros seus amigos, né, colocando ali o Matheus como mentiroso, o Radibala queria saber justamente isso. O porquê que a produção só chamou o casal e não chamou todo mundo para falar sobre esse ocorrido?
Aonde que é o limite da agressão? O que eles estão fazendo dentro do programa? Estão sendo parcial? Estão sendo imparcial, sabe? Então, assim, ele achou assim talvez a produção esteja favorecendo o Mussunzinho, porque não passaram para os outros casais, a situação ficou isolada, a Brenda e o Matheus ficaram como mentirosos, e aí eles não sabem qual é o limite da agressão, porque será que se isso acontecer de novo, qual é o posicionamento que a produção vai fazer? Qual é o limite? Tá sendo imparcial? Não tá sendo imparcial? Então, assim, o Radibala ficou bastante indignado sobre essa situação específica, porque não foi passado para os outros casais, porque se existe essa regra, ou se eles colocaram essa regra agora, ou se vai rolar aí punição, alguma coisa do tipo, eles deveriam chamar todo mundo para explicar e para todo mundo saber que isso não pode acontecer. Por exemplo, o Mussunzinho fez agora, mas vamos supor que daqui a alguns dias um outro casal brigue e faça alguma coisa parecida. E aí fica uma coisa tipo assim, esse casal recebeu esse tipo de informação, para esse outro casal foi outra coisa dita, ou enfim, talvez até uma expulsão, entendeu? E aí foi onde que o Radibala ficou bastante indignado, tá? Mas o Mussunzinho sim, de fato, recebeu esse informativo, teve os 3 acontecimentos, a produção, eles, né, enfim, não se manifestaram de uma forma tipo, isso é agressão ou não, mas ficou aí subentendido aí que não pode acontecer, tá? E aí o Radibala, mais uma vez, explica, bom, se isso está acontecendo com a gente aqui dentro, a gente precisa saber, porque eu quero saber qual é o limite, se é imparcial ou parcial, por que a produção está tomando esse tipo de atitude. E aí foi aonde a câmera corta e a gente não sabe mais de nada, que de fato eles estavam conversando, tá, gente? Bom, mas já deu pra ver aí que tanto que a produção engana eles lá dentro, engana o público aqui fora. Muitas das pessoas que assistem a edição nem sabem o que de fato tá acontecendo e também eles não explicam as coisas direito, né, gente? Tá difícil, né? Bom, e ontem a gente viu aí que o Pelanza, junto com a Carol e o Mussunzinho aí, falaram vários palavrões, várias coisas de Brenda e Matheus, coisas básicas, né? Bundão, que eles eram isso, que eles eram aquilo, otário e tal. Bom, o Pelanza, gente, ele falou assim que o Matheus colocou a credibilidade do programa em jogo, de falar assim que a produção mandou um recado para o Mussunzinho. Ô filho, ele não sabe que a credibilidade do programa é 0. Se ele soubesse, ele nem falaria isso, porque olha, a credibilidade é o que o Power Couple e a Fazenda não tem. Tá difícil para eles, né? Bom, hoje também aí a Anne conversou com a Michelle, né? Não teve muitas coisas hoje, eles passaram o dia inteiro fazendo nada, que é um pouco preocupante para ainda ter 8 casais dentro da casa, tá? Mas teve uma conversa ali de Michelle Passa e de Anne, tá? Que eles, assim, acreditam de fato que talvez Brenda e Matheus saia. Mas, ao mesmo tempo, assim, eles vendo o movimento da casa, as voltas da DR, eles acham, assim, que Ivy e Fernando vai acabar saindo. Porém, lá no fundo do coraçãozinho deles, é que Brenda e Matheus saia. Porque o quê? Eles acharam que o poder que o Carelli mandou ontem não era para modificar a DR. Ou seja, se a DR não é modificada, é que talvez tenha chance de Brenda e Matheus sair. Porque ia ser o mais votado da casa, tava uma DR prevista, era uma DR igual da semana passada, e aí ele não manda um poder que talvez mexesse na DR, quer dizer que era para ser essa DR mesmo. Ou seja, Brenda e Matheus estejam na rua hoje. Pelo menos no fundo do coração deles, eles acreditam nisso, tá, gente? Bom, mas comenta aí embaixo se vocês acham que essa mudança aí de poder do Carelli, ou melhor, o poder que não existiu, né, um poder ruim pra caramba, era pra fazer justamente essa DR, que talvez ele queira eliminar a Brenda e Matheus. Comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês. Bom, vamos esperar hoje a eliminação, né? Se a teoria de Anne estiver certa, hoje Brenda e Matheus saem. Se for do que as parciais estão dizendo e também que o público está abraçando, é Ivy e Fernando. Então, assim, vamos esperar para ver se o Carelli vai manipular ou se é o público que vai decidir. Porque depois, gente, eu fiquei pensando, né? O Matheus trouxe isso ao vivo, falou da produção, o próprio Pelanza falou sobre a credibilidade do programa. Eu fiquei, será que o Carelli ficou com raiva do Matheus, gente? Com isso faz os meninos serem eliminados? É que a gente não tá lá dentro, a gente não sabe o que pode, não pode, se rola ou não rola esse tipo de manipulação. Quer dizer, saber a gente sabe que pode, né? Eles podem tudo, né? Mas se vão fazer, é uma outra coisa. Então, assim, estou um pouco confuso. Mas se acontecer, a gente já sabe, se Brenda e Matheus sair, a gente já sabe que foi manipulação da Record. Foi porque o Carelli ficou com raiva que o Matheus falou tudo aquilo ao vivo, né? Por isso que ele picoteou, tirou ali da edição de ontem, tá? Bom, aproveita, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí, vamos ver aí, então, essa eliminação de hoje. E aí a gente vem comentando aí os últimos acontecimentos, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.